Veja no ICL Notícias, segunda edição. Negociação do tarifaço apenas começou. Geraldo Alckmin diz que conversas com Estados Unidos continuam e fala em buscar mercados alternativos. Pesquisa Atlas mostra Lula foguete. Lá ficar pedindo, ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das coisas. A aprovação sobe e alcança o melhor nível de 2025. Enquanto isso, Bolsonaro afunda com a extrema-direita. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa, tá? Centrão, inimigo do povo. 80% avaliam Hugo Mota de forma negativa. E presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também vai mal em levantamento. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar nessa quinta-feira. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. E boa tarde para você que nos ouve pelas ondas do rádio, ou você nos ouve pela web rádio São João, no Ceará, ou então na Rádio Cultural, no Rio Grande do Sul, essa quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. O mês está acabando e a gente traz pesquisas de como essa história toda do tarifaço e também as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil estão refletindo aqui na popularidade do governo Lula. Vou dar boa tarde também para essa mesa redonda maravilhosa. Boa tarde, Gabi, professor Juliano e toda a audiência do Brasil inteiro, né? Lá da terra do Juliano, a minha terra lá no Nordeste. Exatamente. Da belíssima Torres, a deslumbrante Quixadá. Boa, garoto. Maravilha, a gente passa aqui pelo Brasil inteiro. A gente vai trazer informações. Primeiro, na verdade, a gente vai dividir as duas pesquisas. Vamos olhar para a Datafolha e também para a Atlas. Primeiro, eu acho que a gente pode ir esmiuçando um pouquinho o que vocês acham da Datafolha, enquanto o nosso convidado está se ajeitando aqui para entrar com a gente. A gente vai conversar com o Renato Meirelles. Convidado bom, hein? Exato. Ele que tem especialidade em analisar pesquisa. Sabe tudo de pesquisa, viu? Sabe tudo de pesquisa, então vai poder ajudar a gente aqui a entender esses dados que saíram hoje. Então, a gente trouxe ontem informação a quente sobre o tarifaço, até chamando de tarifinha, de tarifake, pelo aspecto político, mas está preocupando vários setores, né? Dentro, fora do governo também. Muitos setores importantes, como, por exemplo, das frutas, lá do Vale do São Francisco, região que eu conheço muito bem, que ainda estão sob o castigo do tarifaço do Bozo e do Trump, né? Então, isso ainda tem coisas que preocupam muito, são coisas muito importantes para a nossa economia. Inclusive, o presidente Lula já está ali desenhando soluções junto com os ministros, desde ontem, desde o momento que a gente teve notícia da publicação do documento pela Casa Branca. E a gente traz a pesquisa para ver como tudo isso, como essas últimas ações do governo Lula estão se refletindo na popularidade. Então, pesquisa Datafolha, que foi divulgada nesse fim de tarde, agora há pouquinho, gente. A gente vai olhar para ela primeiro porque ela acabou de sair, mostrando que a maioria da população desaprova essa interferência do Trump na justiça brasileira, no que diz respeito ao processo da trama golpista e mais especificamente sobre o Jair Bolsonaro. Vamos colocar na tela? Aliás, a equipe já se antecipou e já colocou aqui. A transmissão de pensamento está rápida. Na sua opinião, Trump está certo ou errado ao pedir que a justiça brasileira pare o julgamento do Bolsonaro? 57% acreditam que ele está errado. Importante. Muito errado, sim. 36% que ele está certo e 7% não sabe. Gente, eu acho que o termômetro é bem importante, mas vou dizer que ainda assim esses 36% me chocam um pouco, sabia? Não, é chocante, né, que 36% dos brasileiros achem que é legal um presidente de outro país impor sanções ao judiciário do Brasil
e impor tarifas que podem prejudicar, inclusive, essa pessoa que diz que o Trump está certo. Isso coloca em risco o próprio emprego da pessoa, desses 36% que dizem que o Trump está certo. Eu acho que falta de uma conversinha, essa pessoa vai entender e vai mudar a sua opinião. A não ser que seja um kamikaze, um bolsonarista kamikaze, raiz, que quer escolher o ser prejudicado. Existe, né? Fazer o quê? Existe. Agora, bom, os números podem ser vistos de muitos pontos de vista e ler pesquisa é uma certa técnica. Aqui a gente podia dizer, por exemplo, que a cada 3 pessoas, apenas uma está contra o governo. Uma está com o Trump, está com o bolsonarismo. O bolsonarismo raiz, aquele núcleo mais radical de extrema-direita, a gente sabe pelas pesquisas que está em torno de 15%. Né? Tem pesquisa que mostra 12%, tem pesquisa que mostra 17%, até 20%. Mas se você somar todo mundo que não gosta da esquerda, não gosta do presidente Lula, dá mais ou menos 1/3. E é isso que está refletido na pesquisa. Né? A importância é que todo mundo que não está nesse universo de mais ou menos 1/3, seria 33%, a pesquisa está dando 36% e tem margem de erro, todo mundo que não está nesse universo anti-esquerda, anti-governo Lula, está, de alguma forma, quase todo ele coesionado numa posição crítica ao que aconteceu. Então, a aprovação do governo do presidente Lula está na casa de 50%, segundo a pesquisa Atlas, que a gente vai analisar já já, mas vai a 57% as pessoas que desaprovam o tarifaço do Trump. Então veja como aqui nós temos um elemento que é capaz de coesionar um campo social muito mais amplo do que aquele campo que apoia o governo do presidente Lula, para não falar do campo da esquerda, que também está na casa aí de 30%. 57% é muita coisa. Então, de fato, criou uma coesão que não é longe de ser unânime, mas de quase 2/3, se você somar quem reprova abertamente e quem não sabe, está meio assim desinformado. O governo está se comunicando bem, tem até a possibilidade, isso ainda não é uma certeza, mas o presidente Lula pode fazer um pronunciamento em cadeia nacional a partir de sexta até domingo. Está avaliando ainda se vai fazer isso para falar sobre essa medida do tarifaço. Não sei se vai citar também as sanções contra o Moraes, mas vai falar vamos dizer assim, da retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil, dessa nova fase. Eu acho que tem que ir para a TV, rádio, tem que ir para Ana Maria Braga, tem que conversar com o Louro José. Louro Mané, o Louro José morreu. O Louro José agora atualizou, né? O Louro Mané tem que conversar com qualquer louro, com papagaio, com menino, bicho, animal na rua. Tem que conversar e comunicar como está sendo feito. Isso. Eu acho que tem que aproveitar esse embalo e comunicar com o Brasil inteiro. O rádio cedinho da manhã, para falar lá no sertãozão, para entrar em todos os lugares. Do Brasil, tudo. E a gente comentava ontem, né, aqui no ICL, que a gente precisaria de algumas horas para ver qual narrativa ia se impor. A narrativa de que, o tarifaço realmente vai ser uma coisa impactante na economia, independente do percentual. Depois o ministro Alckmin hoje anunciou na Ana Maria Braga que vai ser mais ou menos 30% da balança de exportações, né? Agora, independente disso, tinha uma disputa de narrativa. E hoje ficou claro que essa disputa de narrativa foi ganha pelo governo. Né? A ideia de que o tarifaço é um tarife que se consolidou ao longo do dia de hoje. Excelente. Quem não se surpreendeu positivamente hoje de acordar com Geraldo Alckmin no programa da Ana Maria Braga, né? Só faltou debaixo da mesa. Estava lá, mostrou a meia, tomou seu café, explicou, tomando o café, explicou a questão da safra do café. Isso é que tem que ser feito. É isso. Para comunicar com a população, a gente vai chamar agora o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, entende tudo de pesquisa para ajudar. Primeiro a gente olhar para o Datafolha, depois a gente, na segunda etapa, vai olhar para a Atlas também. Boa tarde para você, Renato. Bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, prazerzaço estar novamente aqui com vocês, dividindo um pouquinho do que a gente tem acumulado no entendimento da população brasileira sobre tudo que tem acontecido aí nos últimos dias, e está cheio de amigos por aqui. Prazerzaço estar com vocês. Prazer, querido. Obrigado. Renato, a gente colocou aqui na tela agora há pouco, um pouquinho antes de você chegar, como é que a opinião das pessoas, como é que está sendo a avaliação sobre o Donald Trump, né, o governo dos Estados Unidos, querer fazer uma interferência no julgamento do Bolsonaro. E a gente tem o resultado aqui
Na sua opinião, Trump está certo ou errado? E 57% das pessoas dizendo está errado. Se a gente até puder colocar mais uma vez na tela, é anterior. A gente está falando ainda da pesquisa Datafolha. Aqui tem a imagem do Donald Trump. Essa mesmo, gente, para o Renato poder dar uma olhadinha. 36% acreditam que ele está certo. Eu estava falando com os meninos, ainda assim, esses 36% deixam a gente um pouco chocado, que, claro, exista uma parcela da população que acredite que é legítimo que o presidente dos Estados Unidos ache que possa interferir na soberania do Brasil. De qualquer forma, maior parte das pessoas estão conseguindo enxergar, né, fazer um discernimento sobre o que está acontecendo. Pô, super. Primeiro, tanto a pesquisa do Datafolha quanto a pesquisa do Atlas chegam num momento importante, porque é um divisor de águas da popularidade do governo que estava vindo até aqui e para onde foi. Numa outra oportunidade, nós já conversamos aqui, conversei contigo também, em que o governo estava numa mudança de rota na comunicação, que não é uma questão de publicidade, mas a questão de lembrar ao povo a que veio, né? O que fez a maioria da população brasileira ter eleito um governo que tem compromissos e visão de mundo bastante diferentes do que o governo anterior, sem entrar em nenhum juízo de valor sobre isso. Esses 36%, da forma em que a pergunta é feita, na verdade, divide entre os brasileiros que acham que o Bolsonaro teria que ter o julgamento interrompido ou não. Tem muito mais a ver com esta parte da pergunta do que com se foi correto ou não foi correto o Trump interferir. E nesse sentido, eu assisti o programa um pouco antes, eu super concordo com a fala do Juliano, em que mostra que é esse um terço que, de fato, tem esse pensamento mais próximo, mais ligado ao bolsonarismo. Agora, qual que é o mais importante dessa questão? É mostrar que, novamente, algo que desde 2022 não acontecia, que é o Lula ter a capacidade de construir uma frente ampla. Para não mentir, desde 8 de janeiro de 2023. Assim, a chance de reconstruir um campo político que fala para além da esquerda foi dado de bandeja para o Lula. Veio numa esteira em que a questão da justiça tributária, diferente do que, nós já conversamos sobre isso aqui, diferente do que a maioria pensava, para mim isso levava a uma frente ampla, porque assim, quem não gosta de pagar imposto, ou quem não acha justo que rico pague mais imposto do que o mais pobre, não é o rico, não é o pobre, é o carinha do Renegade. Tá, o carinha do Renegade, que é ele que não gosta. O mais rico mesmo, acha que tem que pagar mais imposto. Não tem problema com isso. As famílias tradicionais, as famílias de bancos, os mais pobres acham que o rico tem que pagar mais caro. Quem não gosta é o carinha do Renegade. Então, aquilo levava a uma frente ampla também. E a imposição e a truculência dessa imposição colocada pelo Trump e o fato do Trump ter claramente associado a isso a uma defesa do bolsonarismo, cria um racha na direita e possibilita com que o governo Lula reedite aí um princípio de frente ampla, sem contar que traz a reboque uma discussão grande sobre quem de fato é patriota ou não é patriota. Renato, boa tarde, prazer estar contigo aqui mais uma vez, querido. A gente pode dizer então, por esse raciocínio que eu estou plenamente de acordo, que, bom, o Trump criou um relativo isolamento, mas que se a pergunta do Datafolha tivesse separado, ou seja, uma pergunta sobre o tarifaço do Trump e outra pergunta sobre Bolsonaro, que esses números poderiam ser ainda maiores em relação à desaprovação das medidas do Trump. E uma segunda questão, Renato, a gente, claro, a pesquisa acabou de sair, ninguém teve acesso ainda à estratificação, né, para ver exatamente em que segmentos que está maior, né, o rechaço a essa posição do Trump. Mas há de se
considerar que possivelmente houve aí inclusive nessa classe média do Renegade que você mencionou, é possível que mesmo nesse segmento, onde há aí uma penetração grande do bolsonarismo, possa haver um deslocamento também, porque os impactos do tarifaço do Trump, embora ainda não sejam plenamente mensuráveis, criou uma coisa de orgulho nacional que pega também esse segmento da classe média, né? Super bacana as questões, Juliano. Pessoal, eu vou chamar o Juliano de amigo, eu não consigo falar sério porque a gente se conhece há 1 milhão de anos e somos amigos, ok? Por favor. Dado isso... Já trabalhamos juntos. Liberado. Já trabalhamos juntos, nos adoramos, mas vamos lá. Acho que tem uma questão seguinte. Se a pergunta fosse feita, independente do seu voto em 2022 ou da sua opção ideológica, você acha justo que o presidente de um outro país interfira no poder judiciário brasileiro? Puta, ia dar 80-20. É isso. Sei lá. Tá, então, se você constrói a pergunta dessa forma, da forma que a pergunta foi construída, e não teve nada de errado, tá? Só para não ter dúvida. A pergunta cumpria um objetivo de entender exatamente, da forma mais literal possível, se o Trump tinha acertado ou errado, e essa resposta ficou como a divisão da sociedade brasileira, em que você tem 1/3 mais à direita, 1/3 mais à esquerda e 1/3 mais daquela parcela não me enche um saco. Esse 1/3 da parcela, puto, odeio política, não me enche um saco, foi contrário à atitude do Trump. Então, acho que essa é a primeira questão que tem que ser levantada aí. A outra questão é que a gente precisa olhar para esses dados. Eu estou esperando sair as quebras, inclusive, mas para entender a diferença entre homens e mulheres, vem isso, por exemplo. As mulheres odeiam briga. As mulheres são da construção de consensos, historicamente. E há muito tempo que são as mulheres que elegem as candidaturas mais progressistas e não os homens. Vamos lembrar que se fossem os homens, o Bolsonaro era o atual presidente da República. Ele não é por conta do voto feminino. Então, as mulheres estão olhando o Trump como um cara que se meteu onde não tinha que se meter, que está trazendo briga para a família dela, que ela não queria mais ter isso, que pode correr o risco de ter um produto mais caro por causa dele, vai atrapalhar toda a economia. E que o Eduardo Bolsonaro é um filho mimado. Os homens são aqueles, eles adoram briga, igual o valentão da escola. Mas quando o valentão da escola apanha, os caras começam a correr. E ele vai começar a sentir abandonado por isso. E isso leva a um racha político na direita. Não é à toa que o Eduardo Bolsonaro começa a bater no Tarcísio, a bater no Ratinho Júnior, a ter toda essa discussão para tentar se diferenciar aí desse processo. E isso leva a um movimento de que, no mínimo, constrange a direita. Então, para entender, hoje, existe uma disputa sobre quem é mais patriota ou não. Essa disputa não existia até um tempo atrás. Essa disputa passou a existir graças ao Trump. Existia uma disputa sobre o que era mais importante, o interesse das pessoas ou o interesse individual. Isso está muito claro, essa polêmica, a partir das mudanças que estão acontecendo para isso. E existia até um mês atrás um movimento do governo caindo nas cordas e a oposição no ataque. Eu estou lembrando isso porque aqui no ICL, em alguns outros locais que eu dei entrevista, uma grande entrevista que eu dei no Globo, inclusive, há um tempo atrás, quando a popularidade do Lula estava lá embaixo, todo mundo me chamou de louco, porque nós dissemos claramente que o Lula era o principal, era o candidato favorito para as próximas eleições, que era muito cedo, que quem sabia o que ia acontecer estava mais informado. Mas, cara, eu nunca tomei tanta porrada na vida como depois da entrevista que eu dei no Globo. Eu disse, Renato, você é louco. Cara, não é isso, é 1 ano e meio antes da eleição, pelo amor de Deus, nesse país acontece tudo, inclusive tarifaço, inclusive ter facada, inclusive cair, inclusive ter um presidente que é um incumbente. Voltando, eu estou contando toda essa história porque hoje não parece um absurdo tão grande falar que o Lula é o principal candidato
nas próximas eleições presidenciais, como era há 3, 4 meses atrás, antes desse processo. E sim, o governo tem que agradecer ao Trump até não poder mais. É isso que caiu de bandeja. E apostando nisso que você está falando até, Renato, eu vou trazer aqui a pesquisa da Atlas e a Bloomberg. É uma pesquisa conjunta, né, mostrando dado positivo para o governo e também para o próprio presidente Lula, mostrando também o enfraquecimento do bolsonarismo nesse mês, diante do tarifaço e da adesão do Eduardo Bolsonaro e do clã Bolsonaro a tudo isso. Então, a gente preparou também uma tela a respeito disso. Primeiro, a gente vai para a avaliação do governo Lula. Então, para quem está me acompanhando só em áudio, a gente tem aqui, vê que essa avaliação de ruim ou péssimo do governo vai caindo. Eu vou pegar a partir de junho. Quando você vê essa linha vermelha, estava em 51,2 a avaliação de ruim ou péssimo do governo Lula. E agora, a que a gente tem neste momento é uma avaliação de 48,2, acreditando num governo ruim ou péssimo. A gente tem da mesma maneira, na mesma medida, a melhora do ótimo ou bom. Então, essa linha em azul que vai subindo em junho, estava 41,6% avaliando como ótimo ou bom, agora subiu para 46,6% avaliando como ótimo ou bom também. O regular caiu um pouquinho de 7,2 para 5,1, mas acho que o principal aqui, sem dúvida, é ótimo ou bom subindo e ruim ou péssimo descendo, vamos dizer assim, dessa série temporal. A fotografia que a gente tem do momento é essa. Renato, isso para a gente começar a conversar, tem uma outra tela aqui também, mas acho que essa, em primeiro lugar, com certeza, para a gente avaliar. Bom, acho que a pesquisa do Atlas Intel mostra o que tem sido esse processo de saída das cordas do governo. Mas tem uma questão que eu acho importante a gente entender. Essa saída das cordas, ela teve 2 momentos, né? O momento da justiça, da discussão sobre justiça tributária, sobre, afinal de contas, o que era mais certo. E essa foi uma iniciativa ativa do governo. E um segundo momento que está vinculado às ações do tarifaço, que foi uma postura passiva do governo, no sentido de que não dependeu dele a iniciativa, ele só reagiu a uma iniciativa. E por que esse detalhe é um detalhe importante? Porque para garantir que o governo continue recuperando a sua popularidade, é muito importante que o governo tenha agendas positivas que dependam dele, e não de eventos externos. Ou uma escorregada da oposição, ou uma fala de um presidente de outro país, ou algum modelo de retaliação. Então, entender que essa trajetória, o governo tem que protagonizar essa trajetória de melhoria da popularidade, ou ele vai ficar refém dos erros da conjuntura externa do que pode acontecer, ou dos erros de avaliação que o bolsonarismo pode fazer, e é verdade, não podemos subestimar nem os erros, a capacidade da esquerda de errar, nem da direita de errar. Muito bom. Renato, na nossa última conversa, aqui mesmo no N2, você tocou num ponto importante de que é a necessidade de ter um inimigo. E, se for possível, um inimigo forte. E agora o governo tem, além do bolsonarismo, tem a figura do Trump, não é? Ali que veio de bandeja como o grande inimigo. O Lula, em outros governos, também tinha essa ideia de inimigo ali no horizonte. Você mesmo tocou na questão da fome do primeiro governo, assim como exemplo. Mas você acha que além desse inimigo aí no alvo, bem explícito, que bandeira seria mais importante daqui para frente? Imposto de renda para quem ganha abaixo de 5 mil, jornada 6 por 1. O que é que você acha que pode consolidar essa dianteira do Lula daqui para frente? Boa, Chico, que adoraria ter uma resposta para essa sua pergunta. Por isso que eu fui buscar quem sabe, eu também não sei. Não, eu posso dizer um pouco das hipóteses que saem das nossas pesquisas aqui no Locomotiva. Nós temos grupos muito específicos que precisam ser trabalhados do eleitorado.
E a prioridade do eleitor do governo Lula é recuperar aquela base que ele tem entre os eleitores das classes D e E, seus eleitores mais pobres. Tá? Para recuperar essa base, a intensificação de programas sociais são muito importantes, mas principalmente é uma narrativa de conseguir aumentar a renda desses brasileiros. E entendendo, a gente já conversou disso aqui, que trabalho não é mais sinônimo de emprego. Portanto, quando se fala em melhorar a renda, nós também estamos falando de ações do empreendedorismo, de como exemplo, fazer com que as mulheres da periferia tenham condições de montar as suas dark kitchens, né, para vender os seus produtos, as suas marmitas, as suas refeições, as suas pizzas, através de aplicativos, por exemplo. E quando fala de aplicativo, todo mundo fica muito preocupado, falando muito da uberização, dos entregadores, quando essa parcela da população representa algo muito pequeno aí do total de brasileiros que têm rendas por aplicativo. A grande maioria desses brasileiros não são entregadores. Eu tenho mais de 11 milhões de brasileiros que têm renda por aplicativo e não são entregadores nem motoristas de Uber. Mas eles imprimem uma camiseta e vendem para os aplicativos, tem um pequeno serviço de logística, vendem para fora. Então, a primeira questão é falar para esse público que é o mais novo, né? E mostrar a perspectiva. A perspectiva é a sua vida vai melhorar, é vender prosperidade e o Lula voltar a ser o Lula, falar para essas pessoas. Que é uma outra coisa. A gente fala em comunicação do governo, amigo, comunicação do governo é o Lula. Sim. Não tem ministro que resolva. As pessoas não votaram no ministro, as pessoas votaram no presidente da República. É o Lula que eles querem ver falar, é a cara do Lula que eles dizem, Renato, mas de vez em quando fala besteira, porque fala de improviso. Amigo, mais besteira do que o Bolsonaro falava não existe. Então, não se preocupa com falar besteira. Ninguém vai conseguir falar mais besteira que o Trump ou que o Bolsonaro. Então, tem que falar. Mas isso é uma parcela. A jornada 6x1, para o público, o fim da jornada 6x1 é a bandeira que até agora não foi encampada nem de perto como o governo poderia encampar. Exato. Não existe para o público CLT de baixa renda nada, absolutamente nada, com maior retorno eleitoral do que combater a jornada 6x1. O ativo, Chico, que os mais pobres têm é o tempo. A única coisa que ele tem para vender é o tempo dele. O dia tem 24 horas. E ele quer fazer valer a hora dele. Ele não é só uma redução da jornada de trabalho, é uma redução de dias de trabalho. Tá. Dias que ele pode ficar com a família se ele quiser, que ele pode ter um bico, fazer um bico em outro trabalho se ele quiser, que ele pode empreender se ele quiser, mas é uma hora vale. Uma hora que numa jornada 6x1, que se demora 1 hora para trabalhar, para ir para o trabalho, 1 hora para voltar, você tem 2 horas que não são remuneradas do trabalho dessas pessoas. Então, sem medo de errar, para a população que está na CLT, a redução da jornada 6x1 é algo importante. E seria o primeiro fogo de encontro para fazer com que a CLT volte a representar alguma atração para essas pessoas que hoje deixou de representar para muita gente. Né? Você vai ver meme na internet, perguntou, o que é uma tábua de passar? É uma prancha de surf que foi trabalhar com CLT. Sim. É isso que a gente ouve. CLT, corno, loser e trouxa. É isso que falam na internet. Então, a redução da jornada é algo importante, inclusive, para trazer essa outra parcela que se desiludiu com a CLT. E o imposto de renda vai ser muito importante naquela camada de 2 a 5 salários mínimos. Então, se a gente for pensar por faixa do eleitorado, acho que não tem um tiro de canhão, não tem uma bala de prata, tem uma necessidade objetiva do Lula liderar a comunicação do governo, de manter um inimigo que é a desigualdade, que é a injustiça. Assim, Renato, qual é o novo inimigo? Que é aquilo que a gente discutiu no N2 passado. Isso. Né? Olha, antes foi o combate à fome. Agora é o combate à desigualdade de oportunidades ou de prosperidades. Ou a injustiça. O que a população de baixa renda não quer? Ela não quer injustiça. Mas ela também não quer que ninguém diga para ela quantas horas por dia ela tem que trabalhar e que ela tem que assinar do ponto. Que é um outro risco também que o PT não entendeu. Que o governo não entendeu. A pessoa quer ser dona do relógio, ela não quer ter o cartão de ponto.
Governo, lidem com isso. Você pode concordar ou não, você pode virar e falar, olha, você é burro, você não sabe o que você quer. Mas mesmo assim, vota em mim. Mas eu tô dizendo que você é burro, tá? Mas vota em mim. Que era que parte do governo fazia até pouco tempo atrás. Sim. Ou você pode falar, ok, quais são as políticas públicas possíveis para dialogar com essa parcela da população que não quer a CLT, mas quer melhorar de vida. A gente ainda tem muito a discutir a respeito disso, dá pano para manga. Renato, você vai ter que voltar outra vez aqui para a gente continuar conversando. Obrigada, até uma próxima. É sempre um prazer e um privilégio estar conversando com vocês sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, dizendo que o meu desafio sempre é botar a perspectiva do brasileiro médio, do brasileiro comum, do brasileiro que aparece nas nossas pesquisas. Se fosse a minha opinião pessoal, eu só falaria que a Terra é redonda e que vacina salva, que estava resolvido. Um beijão, pessoal. Até mais. Valeu, querido. Obrigado. Até a próxima. Aliás, eu quero passar rapidamente aqui. A gente tinha uma segunda tela que eu acho que também corrobora para mostrar essa questão da melhora da avaliação, que é perguntar para as pessoas, para os entrevistados, em quem eles votariam se a eleição fosse agora, próximo domingo, considerando os mesmos candidatos de 2022. Vamos olhar ali para Lula e Bolsonaro, né? Os demais candidatos têm uma parcela muito pequenininha, a gente está colocando aqui na tela. Lula está em vermelho, subindo de junho, que estava 44,4%, para 47,8%. E o Bolsonaro, que estava em 46% em junho, agora cai para 44,2%. Então, isso já mostra que Lula seria o escolhido se a eleição fosse domingo agora. E aí, Chico, só para não deixar também de trazer, quem apareceu com uma rejeição muito grande também nessa pesquisa da Atlas foram os presidentes da Câmara e do Senado. Então, Hugo Mota e Alcolumbre. Aliás, é uma tela bem interessante, é que a gente não tem muito tempo, mas para mostrar quem são os políticos que estão sendo aprovados ou desaprovados. É uma lista grande, tem desde Bolsonaro, Lula, Fernando Haddad, Ratinho Júnior, até a Janja apareceu aí, não entendi, enfim, mas Michele Bolsonaro. Colocam a Janja aí no meio dela, sem ser, ela não é candidata, não é nada, mas colocam, né? Mas a gente tem Hugo Mota e Alcolumbre desaprovadíssimos. Hugo Mota, 80% desaprovando, né, a avaliação negativa, e Davi Alcolumbre, 76%. Então, olha, eles estão fazendo com que suba para quase 100, porque pega o comportamento do Hugo Mota e do Alcolumbre agora nessa crise. O país com traidores da pátria enviados a outro país, tentando tarifar o Brasil, tentando interferir no judiciário. Esses caras são incapazes de um pronunciamento forte, sabe? Pô, o outro é lá da Paraíba, terra de gente boa, gente firme, vem com pronunciamento... Pô, que isso? Pô, a crise imagina, Juliano, você é presidente de uma Câmara de um país como o Brasil, 210 milhões de habitantes, teu país tem um traíra da extrema-direita que vai para outro país se aliar com o império decadente, para taxar o teu país. Presidente da Câmara, imagina se fosse o Ulisses Guimarães, Mário Covas, sabe, os grandes políticos do Brasil. Gente, era um pronunciamento em cadeia de rede TV forte, para parar o país. Sabe? Aí o cara faz uma notinha daquela vergonhosa, parece nota de assessoria de terceira categoria, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tá pouco, tem que ser 100% de reprovação a Hugo Mota e ao Alcolumbre, pelo que eles fazem até agora. Cadê a voz desses homens na crise? É na crise que se ouve, né, quem se diz político e representante de alguma coisa no país. Não dá. É isso mesmo. Agora, só antes da próxima atração, que eu sei que a Gabi tem que chamar, nosso diretor já avisou, 2 dados importantes sobre essa pesquisa também, Chico. Lula está 3,5 pontos à frente do Bolsonaro, que está inelegível. Quando coloca o Tarcísio e a Michele, a vantagem do Lula é ainda maior. Que é a vida real, né? Que é a vida real. A Atlas fez os cenários com o Tarcísio e com Michele e a vantagem está acima de 10 pontos. Então, sinal aí de que teremos um quadro alvissareiro nos próximos meses. Alvissareiro, muito bom. Falando em quadro alvissareiro, eu vou pegar essa deixa. Alvíssaras, camarada. A gente teve aqui esse final de semana a apresentação do ICL Eterno para todo o nosso público, muitas novidades no jornalismo, educação, entretenimento, muita comemoração aqui da nossa equipe para conseguir
dar esse passo que é tão importante para a gente. E a gente vai ter uma aula, já encontrei com ele aqui nos corredores, hein? Eu também. Um deles está por aqui, que é o professor Castro Rocha e também o Gessé Souza. Eles vão estar com a gente aqui hoje. Você acompanha, dá tempo de você se inscrever em icl.com.br/aula para acompanhar 8 horas da noite a aula debate especial que vai ser mediado pelo Edu Moreira. Quem são os inimigos do povo? Então a gente vai falar, por exemplo, a gente estava olhando agora para a pesquisa. Acho que falamos né? dois dos maiores do momento, né? Presidente da Câmara e presidente do Senado. Muito bem, então a gente vai acompanhar a partir de agora e, claro, vai falar de taxação, vai colocar todos os pingos nos is, vamos dizer assim, sem fazer referência a nenhuma concorrência, mas a gente vai colocar os pingos nos is em relação a tudo isso, também olhando para fora e deixando o noticiário bastante atualizado também com essas aulas. O Castro Rocha deu recentemente a Semente do Caos, aquela aula falando sobre extrema-direita no mundo, excelente a aula, e daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente também, né? Ao vivo aqui. Estou falando. Muito que bem, então vamos seguir aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o cenário internacional. Eu queria passar rapidamente uma informação, depois a gente pode esmiuçar melhor. Mas só para a gente ter a ciência de que o ministro Alexandre de Moraes já determinou que a Advocacia Geral da União dê andamento ao processo de extradição da Carla Zambelli. Agora a gente vai conversar com o professor Trevisan, mas queria trazer rapidamente já essa informação para você. Depois a gente pode destrinchar aqui, trazer a documentação e explicar mais detalhes a respeito disso. Agora, sobre tarifaço, que era um assunto que a gente comentava agora, falou do Geraldo Alckmin ali no programa da Ana Maria Braga, né, a importância disso. Ele também falou sobre o tarifaço, falando que a negociação com os Estados Unidos não acabou, muito pelo contrário, começou hoje, ele disse muito fortemente essa negociação. E além de continuar essa conversa com os estadunidenses, o Alckmin falou em buscar mercado alternativo também. É uma das questões que a gente tem colocado aqui na mesa. Então vou abrir aspas para uma frase do Alckmin na entrevista, ele disse o seguinte: aqueles 35,9% das exportações que foram atingidos de fato pela tarifa, nós vamos lutar para diminuir. Se a gente puder colocar aqui na tela, pessoal, também para quem puder acompanhar, agora sim temos, para você que me ouve também. Não damos como assunto encerrado, negociação mais forte começa agora. Segundo, vamos buscar alternativa de mercado. E terceiro, apoiar setores. Tem pescado muito atingido, mel, frutas, carne bovina e especialmente indústria. Essa é mais difícil de colocar, tem indústria muito focada naquele mercado. Vamos trazer o professor Leonardo Trevisan para entender também aqui essa entrevista do Geraldo Alckmin. Professor, boa tarde para você, sempre um prazer te receber. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Juliano, boa tarde, Chico, boa tarde a todos que nos escutam. Vamos começar por esse trecho que a gente separou aqui da fala do Geraldo Alckmin, professor. Aliás, todo mundo acordou surpreso de ver o Alckmin, claro, no café com a Ana Maria ali, mas trazendo essas informações para a população para colocar realmente essa preocupação, né, que a sociedade tem, enfim, que todos os brasileiros em relação aos preços, o que vai ficar mais caro, o que pode até baratear, dependendo, tem essa possibilidade também, mas para a gente entender do que o Alckmin estava falando aqui. Olha, primeiro, né, eu acredito que o Alckmin estava, de alguma forma, colocando o foco naquilo que é mais importante. Né? Tá bom, esses aí são os salvados do incêndio, todos os outros. A gente pode olhar por cada um deles, quais são os recados que estão embutidos em cada um deles, com a indústria aeronáutica, com celulose, a gente pode olhar isso, né? Mas se a gente olhar com calma, os que não estão aí uma parcela que talvez gere muito emprego no Brasil. É essa a preocupação do Alckmin. Tá? Nós temos, principalmente no estado de São Paulo, que é tecnologicamente mais desenvolvido, muita intersecção com cadeias produtivas norte-americanas. O que esse economês quer dizer? Né? Você faz um pedaço da mercadoria aqui e manda para lá. Né? Que se integra em atividades lá, às vezes até volta para ser completada aqui. Nesse vai e volta, nessa relação econômica, né, é que aparece emprego e renda, e de melhor qualidade.
e que se atualiza a tecnologia no Brasil. Né? O Alckmin sabe disso perfeitamente. Né? Foi governador de São Paulo 4 vezes, ele sabe os polos industriais pelo interior de São Paulo que tem esse tipo de conexão. Eles são diretamente atingidos. Né? Então, daí essa preocupação. É uma parcela menor, é 35%, é aquilo que nós sempre temos comentado. Uma coisa é a quantidade nessas tarifas, outra coisa é a qualidade do que ela está pegando, são coisas diferentes. Né? Então, eu acho que se a gente olhar para isso, nós vamos ver o acerto do Alckmin falando nisso, porque, inclusive, aí, provavelmente, eu não tenho os números ainda, mas tem já gente pesquisando, provavelmente, emprego e renda está muito mais nesse 35% do que nos outros 65%. Por daí a preocupação do Alckmin. Professor, boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui também no ICL. Queria que você mencionasse para a gente, comentasse para a gente também, dentro dessa perspectiva dos setores que vão ser atingidos, havia uma informação ontem de que, porque já havia alguns setores que já haviam sido taxados, é o caso, por exemplo, do minério de ferro, que já estava sofrendo com uma taxação específica para esse setor, já do início do governo Trump, e o fato de não estar na lista dos 50%, não é que vai pagar 10, vai pagar 50, que era o que o governo Trump já tinha anunciado lá atrás para esse setor, que é um setor que compete direto com a siderurgia dos Estados Unidos, né? Quer dizer, para além do tarifaço especificamente, a gente tende a ter, né, no conjunto da obra, com essas outras tarifas que foram impostas anteriormente, com a reestruturação de certas cadeias produtivas dentro dos Estados Unidos, a grande promessa do Trump, do MAGA, do Make America Great Again, é voltar a produzir coisas que eles deixaram de produzir, voltar a ter um peso na indústria. No frigir dos ovos, a gente pode estar vendo aí um cenário onde, de fato, as trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos vão ter uma baixa significativa, não só no ano que vem, não só por conta do tarifaço, mas por uma outra dinâmica que os Estados Unidos vão imprimir na relação com o Brasil e com o resto da América Latina? Olha, esse fato é real, né? Você pegou um exemplo bom, Juliano, que é o ferro-gusa e o minério de ferro concreto, né? Minério de ferro concreto, todo mundo sabe que o que tem a ver é uma palavrinha com 3 letras que move montanhas, é aço, né? Minério de ferro com carvão dá em aço, né? Então, quando você olha para isso, o porquê que os Estados Unidos estão freando, né? Há uma suspeita nos Estados Unidos muito forte, né? Eles batem sempre nesse ponto. Primeiro de tudo, para a gente entender, os Estados Unidos precisam de aço de fora. A demanda de aço nos Estados Unidos é enorme, né? Não é só construção civil, aço é para tudo, né? Então, de alguma forma, eles precisam uma quantia enorme de aço. As siderúrgicas americanas atendem, trabalhando a pleno vapor, sem nenhum respeito ambiental, elas respondem por apenas 60% dessa demanda. Veja, Juliano, eles vão ter que comprar 40% fora. Aí é que começa a nossa conversa. Há uma série de desconfianças ou acusações contra o aço que vem do Brasil ou contra minério de ferro que vem do Brasil, porque eles acham que minério de ferro é usado aqui para esconder reexportação de aço chinês para os Estados Unidos. Que um monte de gente compra aço de uma determinada forma na China, faz de conta que reindustrializa ou transforma em lingote ou transforma e revende para os Estados Unidos. É esse o ponto, né? O ponto é, de novo, você tocou num ponto central. De novo, as tarifas, elas estão discutindo, não é punição comercial, é hegemonia chinesa. Uhum. Elas estão discutindo como é que os Estados Unidos fazem para brecar a hegemonia chinesa. Essa conversa mole para boi dormir, né, que acho que nem o boi dorme com essa conversa, né, que é a de que os Estados Unidos vão se reindustrializar, desculpa, isso é brincadeira de criança, né? Nem criança mais brinca com essas coisas. Reindustrializar com 2.0, tá brincando comigo, né?
Olha o que você pensa quando você está falando em robô humanoide, quando você está discutindo o poder da inteligência artificial. Vocês acham mesmo que os Estados Unidos, o capital pesado americano, vai querer voltar a fabricar blusinha, querer voltar a fabricar canetinha, vai querer voltar a fabricar carrinho? Não é nada disso. A grana alta, pesada, ela vai... Aquela coisa do velho barbudo, né? O capital vai se multiplicar muito mais com outra tecnologia. Ele já sabia isso lá atrás, né? E os americanos fazem isso melhor do que ninguém. Eles empurraram a indústria 2.0 para a China para poder desenvolver toda a indústria digital. Olha por que fizeram isso nos anos 90. Então, quando a gente olha para isso, não é esse o alvo. O alvo é usar comércio, principalmente para frear a hegemonia chinesa. Juliano, o melhor exemplo disso, né, é a paradinha que a Ursula von der Leyen deu em Pequim antes de ir no campo de golfe, porque foi a humilhação suprema, né? Eu posso imaginar uma política como a Ursula von der Leyen, que aliás é uma médica bastante experiente, né? Ela, no campo de golfe, num domingo, não é bem, né? Não é o lugar certo para a gente discutir um acordo comercial que vai arbitrar. A Europa vendeu o ano passado para os Estados Unidos 642 bi. Isso é responsável por aproximadamente 60% do emprego no bloco inteiro, direto e indireto. Eles não tinham escolha. Quando você olha para isso, né? Você olha para isso, ela vai discutir isso num campo de golfe. Ela aceita a humilhação, vai lá, dá a mãozinha. Quer dizer, o que ela fez antes foi passar em Pequim e dizer: desculpa, não tenho o que fazer, né? Porque o alvo era esse. O alvo era cortar as ligações da Europa com alternativas econômicas geradas por Pequim. Não é a primeira vez que os americanos fazem isso. Um dia a gente pode conversar bastante sobre como é que começou a guerra da Ucrânia, nós vamos ter uma surpresa sobre isso. A guerra da Ucrânia começou num acordo comercial em dezembro de 2020 entre a China e a União Europeia. Acordo aprovado pelos 26 países. Começou aí, né? E a União Europeia pondo, como diria minha velha avó, as manguinhas de fora, né? E indo negociar com os chineses. Os americanos bateram na mesa e disseram: desculpa, quem é que ganhou a Segunda Guerra? Vocês estão esquecidos? Então eu vou lembrar vocês quem é que ganhou a Segunda Guerra. Para isso tinha Zelensky à disposição, né? Então, quando você olha para esse quadro, né, você entende o que é que eles estão discutindo de hegemonia, né? Em coisas pequenas, em minúsculas, mas é na coisa pequena que pega a economia brasileira, que é no minério de ferro que pega a economia brasileira. E aí vai ter que discutir, vai ter que sentar. Vocês querem que eu volte a comprar? Então vai parar de permitir que os chineses mexam com infraestrutura no Brasil. Eles estão fazendo isso com a Índia, gente. Sim. Eles tentaram mexer num dos princípios basilares da Índia, que é a segurança alimentar. A Índia não brinca com isso. Ainda é, do ponto de vista geopolítico, o grande apoio dos Estados Unidos para segurar a China. É só olhar o mapa. Então, você olha para esse troço, né? Você diz assim: o que tem não é tarifa, né? O que tem é briga de hegemonia, que aparece no minério de ferro. De fato, você levanta uma lebre, rapaz, que é muito legal, e ela explica muito o que é que nós estamos, o que é que está de fato em jogo, né? É por isso que o boi não dorme, né? O boi olha para você e fala: ele não é enganado. É verdade. Sim, boi dormir. Eu posso colocar aqui na tela alguns dos principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, né, que ainda estão entre os taxados. Então, a gente tem aqui os produtos em bilhões de dólares, produtos florestais 3,72 bilhões, que representa aqui 30,8% do total. Depois vem o café, a gente falou tanto do café, né? 17,2% do total. Carnes, aí sim, bovina, suína e de frango, 11,7%.
Depois, sucos, principalmente o de laranja, que acabou ficando de fora para os americanos, né, que era um produto importante, 9,9%, açúcar e etanol, 6,6%. E, professor, eu queria aproveitar também, falando dessas negociações, né, a gente teve uma declaração do ministro da Fazenda que é bastante interessante porque ele citou o secretário do Trump, o Scott Bessent, o secretário de Comércio, e o quanto essa negociação deve ser feita diretamente com ele. Então, a gente tem a manchete do nosso site também, dizendo que o Haddad deve se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para tentar reverter. E ele diz, já o Haddad adianta, que os próprios produtos, né, na lista de isenções, os que já ficaram de fora, já reflete uma parte da demanda, ou seja, dessas conversas que o Itamaraty teve, e o próprio Fernando Haddad também participando dessas negociações com os Estados Unidos, contrariando o que o clã Bolsonaro, o Eduardo, enfim, tenta ventilar que foram eles, na verdade, que sentaram à mesa com o Trump para tentar impedir, porque, na verdade, o tarifaço foi um reflexo da ação que eles vêm fazendo desde que o Eduardo foi para os Estados Unidos. Então, é importante também usar isso para fazer essa distinção, né? Olha, primeira coisa, Gabriela, que você lembrou um negócio muito legal, eu queria fazer uma sugestão, tá? Uma sugestão para vocês. De vez em quando, cada pouquinho, assim, vocês recuperam o vídeo, né, de uns 10 dias atrás, do Trump passando nos jardins da Casa Branca e uma jornalista perguntando para ele, e ele respondendo, olha, né, o Trump falando em pessoa, né, dá para ouvir, inglês básico já dá para identificar o que ele está dizendo, se quiser. Né? O Bolsonaro não é meu amigo, com todas as palavras. Né? Ele é um bom homem, é um bom presidente, mas não é meu amigo. Ou seja, o Trump fixou os limites. Né? Até aqui eu vou, né? Daqui em diante eu não vou. Né? A importância de alguma forma que o Bessent tenha procurado aberto negociações de novo direto com o Haddad, a gente tem que lembrar que o Haddad também respondendo, por sinal, uma pergunta de um jornalista americano, né? Ele disse, olha, eu estava conversando com o Bessent, só que chegou num determinado momento, ele olhou e disse, olha, daqui para frente eu não tenho autonomia. Veja bem, você está falando com o secretário de Tesouro americano. Isso aqui é só com a Casa Branca. O que era isso aqui? Qualquer tipo de acordo que começou a ser feito com o Brasil. Nós precisamos, talvez, sabe, Gabriela, colocar em ordem a sequência dos fatos. Senão a gente não entende bem o que aconteceu. Né? Por que, de repente, se diluíram as situações e as situações ficaram mais claras e saiu uma lista que tira 65% das tarifas de 50%. Né? Essa coisa tem nome e sobrenome, essa porta aberta. Né? Ela chama-se Mauro Vieira. Né? Sim. Ela chama-se... É ele o ponto. É o chanceler brasileiro, que é profissional da diplomacia, né? Isso não desmerece a ação do Alckmin e nem a ação do Haddad. É só quando a torneira está vazando, você chama o encanador. Né? É o profissional da diplomacia que vai sentar junto com um homólogo dele, com todo o respeito à posição diplomática brasileira, que é o Marco Rubio. Depois dessa reunião, eu até brinquei com meus alunos, depois eu queria ser uma mosquinha para estar lá dentro, para ouvir o que os dois falaram. Né? Porque é aí que está se discutindo. Junta isso com a tua pergunta, Juliano. É com o Mauro Vieira e relação direta com o Marco Rubio que os limites das exigências americanas ficam claros. Não adianta você fazer conversa para boi dormir para o Mauro Vieira, ele sabe tudo. Então aí sentou e foi tete a tete, né? O que vocês realmente querem? Né? Então, de algum modo, isso já tinha acontecido com os japoneses, isso já tinha acontecido com os europeus. Isso dá bem uma importância para aqueles que têm aquele santo
Nelson Rodrigues, né, que tem o complexo de vira-lata, né, pensar que o Brasil não é tão desrespeitado assim lá fora. Nós temos uma relação que é relevante. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pense em Embraer. Ou pense em celulose. Bom, depois a gente pode conversar sobre isso. Então, mas Embraer é sintomático, né? Outro dia eu estava conversando com um sujeito, eu disse para ele, escuta, cara, não existe Embraer. O que existe é ITA. Existe o Instituto Tecnológico Aeronáutico. Não existe uma atitude dos engenheiros brasileiros que construíram uma empresa com esse perfil. É isso aí. Então, e de alguma forma que as pessoas olham, desculpa, não somos não. Se você olhar uma série de atitudes nesse sentido, você vai ver um exemplo diferente de Brasil lá fora. Foi esse Brasil que é respeitado, que não fala alto, não grita, não nada disso, que sentou com o Marco Rubio e definiu. Horas depois saiu a lista. Isso. Porque, na verdade, quando nós olhamos para isso, é que nós entendemos melhor como é que o processo está acontecendo. O Brasil não tem um jogo diferente de todos os outros. Trump está sentenciando para cima do Brasil da mesma forma que sentenciou para cima dos outros. Usou o Brasil como menino de recado? Usou sim. E o recado está dado para os BRICS. Não mexam comigo. Eu pego vocês para valer. É o valentão do colégio mesmo. Eu parto em vocês para valer. A ideia é essa. Os outros é que não foram capazes de se juntar, e ele fez isso em etapas, para enfrentar isso. É verdade que a gente tem sempre que pensar se dá para juntar, né? Se os interesses não são muito conflitantes. E os Estados Unidos também sabem disso, né? Vocês fazem umas perguntas muito cabeludas e eu fico falando muito aqui para responder as perguntas de vocês. Ótimo, professor. Tenho mais uma, professor. Agora sim, essa é a mais cabeluda de todas. Não, essa é a mais simples. Aliás, o professor falou no Vira-Lata, hoje é Dia Nacional do Vira-Lata. Então, que é uma data meio informal. É uma data. São grandes bichinhos, hein? É uma data um pouco informal, mas é uma bela homenagem, né? E eles são injustiçados demais, né? Totalmente. Mas, professor, tentando decifrar o que está por trás das decisões ou dos arroubos do Donald Trump, essa parte de sanção imposta ao judiciário brasileiro, ao Alexandre de Moraes, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que protejam nossas big techs ou então a gente vai castigar mais vocês? O que é que tem de enigma nessa parte? Noves fora essa ideia de Bolsonaro, porque a gente sabe que a importância do Bolsonaro nessa história toda, né? É relativa, né? Chico, a questão central, você já avançou na tua resposta, né? A gente não pode esquecer, eu vou fazer umas pesquisas para tentar ver isso, né? Nas que eu consegui encontrar, nunca nenhuma indústria foi para trás da cerimônia de posse de um presidente do jeito que as big techs foram para trás da cerimônia de posse do Trump. Observe que as petrolíferas, todas as petroleiras, toda a indústria do petróleo sempre esteve perto de presidentes. Não tinha nenhum lá. Eles foram muito, né, bancos. Por que as big techs foram para lá, né? O que é que tinha? Sabe, Chico, eu tenho a desconfiança que a grande promessa que as big techs foram lá e assinaram e tudo mais é a palavrinha regulamentação. Nos acordos com a União Europeia está exatamente esse ponto. Não, porque a hora gente que está com um problema de conexão com o professor Leonardo Trevisan, a gente já volta a conversar com ele. Dei aqueles 10 segundos para a gente ver se vai retomar, mas a gente segue já conversando com ele. Chico, muito importante essa pergunta. Ontem também fiquei com a pulga atrás da orelha, a gente até trouxe um trecho sobre justamente a Casa Branca, assim, reforçando a questão das big techs, colocando o Alexandre de Moraes, acho, como símbolo, né? Porque ele foi a pessoa
que impôs sanções. Ele é que impôs algum castigo, né? Ao Twitter, ao X, Exato, ao Elon foi Musk. Simbólico. Nem Então eu citou vi o muito X, a mas coisa de, estava olha, falando vamos disso. amansar aqui o Supremo, O professor está de volta. mas melhor ouvir do professor. Voltamos aqui? Voltamos, por favor. Estão me ouvindo? Né? A gente não pode... Minha avó tinha razão, não fala do diabo que eles aparecem, eles cortaram a ligação aí. Sim, não tenha dúvida. Minha avó tinha razão, não fala porque é pimba. É Starlink, professor, a sua internet? Então, vamos lá, deixando as brincadeiras de lado, Chico, você tem toda a razão, né? O X da história é regulamentação. Né? O que eles querem, o que as Big Techs queriam, era um xerife capaz de segurar o que já tinha avançado até no estado mais tech dos Estados Unidos, que é a Califórnia. Foi votado num plebiscito na eleição, o controle, e ganhou por 60%, o controle sobre, na Califórnia, o controle sobre fake news. Porque quando a gente olha para isso, o X da história com Big Tech é você segurar a manipulação de algoritmo, porque é isso que mudam as cabeças, né? Se você não segurar a manipulação de algoritmo, você não muda a opinião. Isso aí é desde o Brexit, desde 2016 que tem isso. Quem tiver alguma dúvida, né, é só assistir Privacidade Hackeada que entende muito bem o que eu estou falando, né? Como é que o inglês que acreditava no Serviço Nacional de Saúde, inglês clássico, tradicional e tal, começou a desacreditar e começou a pôr a culpa na Europa para isso? O que os algoritmos fizeram? Vai lá, assiste o filme e você vai ter ideia melhor disso. É esse o ponto. Porque esse aí é que está o X, o poder, né? Se o Estado preservar a capacidade de controlar informação falsa e verdadeira, se o Estado... As Big Techs perdem poder. É disso que nós estamos falando. Né? Então, portanto, quando elas cobram essa posição do presidente Trump, elas estão cobrando o investimento que elas fizeram. Né? Que é um investimento poderoso, não só... Atenção, isso é o ponto. Não é só grana, é poder. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, lembra um episódio clássico, é só procurar no YouTube que tem lá, né? O Zuckerberg, o dono da Meta, né? Do Facebook e tudo mais, o Zuckerberg estava depondo numa comissão de investigação do Senado americano. E um senador, né? Quem tem alguma dúvida sobre isso, o Michael Corleone tinha medo dessas comissões, lembram disso? Total. Né? O dono da Meta não tinha. Ele ia para cima do senador. Aí o senador se irritou e começou a rebater o dono da Meta, o Zuckerberg. O senador do lado dele cutuca ele e diz o seguinte: para, ele te destrói, para! É disto que nós estamos falando. O senador, o Michael Corleone tinha medo do senador, o Meta não tem medo do senador. É disso que nós estamos falando. Porque senão a gente não entende onde é que está o poder deles. Né? Por que são tão poderosos? Né? Então, e aí, por que regulação é o X da história? Né? Regulamentação é o X da história. Né? É a briga com a Europa. Né? A Europa avança nisso. É a briga conosco. É essa briga conosco. A briga não é os troquinhos do Rumble, os troquinhos do X. A briga é avançar disso e forçar uma legislação ou fazer uma jurisprudência construída e consolidada de que tem limite para essa ação. Se você falar isso, né, e conseguir colocar esse limite em ação, as próximas eleições nós teremos um Congresso completamente diferente. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Se você colocar regulamentação nas Big Techs, você vai ter um Congresso diferente. Peraí, não. Aí não pode. Né? Perfeito. Então, é esse o ponto que fica tão sensível. Né? O Alexandre de Moraes, ele sinaliza, né, pressões sobre as fake news quando atacam o judiciário e tudo que aconteceu no 8 de janeiro e tudo mais,
e ele sinaliza uma fixação de limite. Né? Daí a pega para cima dele. Né? Porque a pega para cima dele não é a briga com o Bolsonaro, isso aí é um ator de segunda categoria. Sim. Né? A briga com ele é de outro padrão que tem a ver do mesmo jeito que nós estamos falando sobre comércio. Né? O inimigo está meio behind the scenes, o inimigo está meio escondido, e ele faz isso de um jeito muito bom. Né? Os Estados Unidos estão fazendo o mundo inteiro se curvar para ele, enfrentando a hegemonia chinesa, de um jeito em que a palavra China não aparece. Concordam comigo? Exato. Professor... A palavra China não aparece. Excelente sempre poder contar com as suas análises aqui. Um prazer te receber mais uma vez. Um grande abraço, professor Leonardo Trevisan. Eu é que gosto da conversa com vocês, que a gente sai do mais ou menos. A gente, às vezes, até cutuca o diabo, ele aparece. Aí é bom. Hoje ele apareceu muito mesmo. Muito bom, professor. Obrigada, professor. Sempre cutucando a onça cutucando o demo. Agora você vê como a onça, essa fala do professor Trevisan. O negócio é o seguinte. Impôs sanção sobre o Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, e o esquartejador de jornalistas, não. Meteu sanção em cima do Erdogan, que persegue os curdos no sul da Turquia e provoca matanças na Turquia. Botou na lista o Netanyahu, o carniceiro-chefe do planeta hoje, não. Agora o Alexandre de Moraes está na lista de quem recebe sanções do governo dos Estados Unidos. É uma hipocrisia danada, né? Hipocrisia é o nome mesmo hoje. Eu vou embora depois dessa hipocrisia. Oh, professor! Ficou chateada. Não, porque mentira, a gente vai fazer uma substituição. Um convidado especialíssimo, eu tenho um compromisso e ele vai abrilhantar. A gente deu esse spoiler. Professor Vamos trocar Castro de canecas, Rocha. né? Muito bom. Tudo bom, pessoal? Aqui, Boa noite. Professor, que prazer. Alegria grande de estar aqui com vocês ao vivo. Boa noite, querido. Que coisa boa. Aliás, a gente continua conversando com o professor sobre as sanções e tudo, mas antes, professor, a gente tinha adiantado o assunto da Carla Zambelli e a gente queria aproveitar a sua presença aqui para detalhar contigo. Vamos? Vamos, claro. A gente avisou agora há pouco que o ministro Alexandre de Moraes determinou para a AGU, a Advocacia Geral da União, o andamento do processo de extradição da Carla Zambelli. Então, a gente tem a imagem aqui do documento que foi assinado digitalmente pelo ministro, aqui em destaque na sua tela. Então, é o relatório decido, considerando a comunicação da prisão da recondenada Carla Zambelli na República Italiana, oficie-se a AGU para que acompanhe e adote as providências cabíveis e necessárias relacionadas ao processo de extradição da ré. Então, ciência, a Procuradoria-Geral da República, nessa quinta-feira, 31 de julho. Essa determinação vem logo depois do ministro Alexandre de Moraes ser comunicado da prisão da Zambelli de forma oficial. Ela que estava na Itália, né, fugiu do Brasil. Nessa semana a gente noticiou que ela foi, na verdade o Bonelli avisou onde ela estava, né, parlamentar italiano. A polícia, foi uma ação conjunta ali, mas a Polícia Nacional Italiana foi até a casa onde ela estava, prendeu a Zambelli. E ela estava já condenada aqui, na verdade, esse caso são dois, né, que estão rolando aqui. Um está quase acabando, que é aquele que ela correu atrás de um jornalista com a arma em punho, na véspera das eleições, e o outro que ela foi condenada é o caso da invasão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. E ela gravou até um vídeo, né, professor, um pouquinho antes de ser condenada, dizendo que ela, enfim, não queria cumprir a pena no Brasil, mas o processo de extradição está decorrendo. Caminhando. É um passo decisivo, por dois motivos. Do ponto de vista simbólico e jurídico, o Alexandre de Moraes deixa claro mais uma vez que ele não vai recuar. Isso é absolutamente indispensável. Que o Alexandre de Moraes não recue e que o nosso apoio ao judiciário brasileiro aumente, e especialmente a solidariedade restrita ao ministro Alexandre de Moraes. É bem importante mencionar que a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes terá um efeito que nós ainda não estamos comentando.
mas que o parlamentar que criou a lei ontem deu uma declaração muito importante nos Estados Unidos, dizendo que em nenhuma circunstância os critérios pelos quais a lei foi criada, em nenhuma circunstância, nenhum critério se aplica ao ministro Alexandre de Moraes. Ao politizar a lei Magnitsky, o Trump começa a minar a eficiência da própria lei. Isso em breve ficará muito claro. Segundo passo, a deputada Carla Zambelli é a prova concreta. Eu estava escutando antes o professor Trevisan. Aliás, eu acho ele brilhante. Muito bom. Sempre gosto muito de escutá-lo. Há um ponto bem importante, Gabi, que a gente tem que se recordar sempre para a nossa audiência. Nós não podemos cair na armadilha de dizer que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro está regulando as Big Techs como se as Big Techs não fossem reguladas. Elas são reguladas pelas próprias Big Techs. E tem um critério muito claro a regulação que as Big Techs usam. O critério único é a monetização. E como nas redes sociais a retórica do ódio e a violência simbólica monetizam porque asseguram visibilidade e a visibilidade é monetizável, a regulação das redes sociais favorece o avanço transnacional da extrema-direita. É isso. As Big Techs já são reguladas por eles de uma maneira que nós não sabemos como ocorre, mas nós vivemos no nosso cotidiano as consequências da regulação das Big Techs. É o crescimento de pessoas como Carla Zambelli. Nós lembramos como ela surgiu, você lembra, Chico? Sim. Com aquela fake news absurda. Ela estava em Santa Catarina, onde mais, né? Em Santa Catarina, diante de uma loja Havan, do Luciano Hang. Que ela gravou uma live que viralizou, ela tornou-se conhecida, ela dizia: estou diante das lojas Havan que pertencem à filha da presidente Dilma Rousseff. Exatamente. E Havan é uma homenagem ao regime comunista de Havana. Ela cresce com essa fake news. Ela, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Damares Alves, Michele Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Então, neste caso, levar adiante o processo de extradição da Carla Zambelli é muito importante. Nenhum de nós celebra que uma pessoa tenha como pena a privação de liberdade. Nenhum de nós celebra. Mas, neste caso, tem um efeito didático e pedagógico. É indispensável. O próximo que será preso, Paulo Marçal, me cobrem se em 6 meses ele não estiver preso pelo crime gravíssimo de difusão de falsidade ideológica, crime da Justiça Federal. Faz todo sentido. Você sempre colocou, professor, essa questão da extrema-direita quase como uma franquia para ganhar dinheiro em rede social. Tem toda a sua mensagem, que a gente conhece muito bem, do atraso e etc., mas tem também muita preocupação de ganhar dinheiro. É isso. Monetizar a fake news. É isso. Que é o caso da Zambelli. Exatamente. De toda essa turma aí, o Pablo Marçal, que é outro Exatamente. grande exemplo, e por aí vai. E eu acho que nós, do campo progressista, durante muito tempo, nós buscávamos apenas uma motivação ideológica. Eu fiz isso durante anos. Eu pensava apenas na motivação ideológica, tentava entender o discurso, até que um dia eu compreendi, eu disse não. E quando é que eu compreendi isso? Veja, novembro de 2020, Donald Trump perdeu a eleição. O que ele faz? Ele começa uma campanha de raise funding, de arrecadação de fundos. A revista Forbes, no dia 1 de janeiro de 2021, fez um cálculo. Entre ele perder a eleição em novembro de 2020 e o dia 1 de janeiro de 2021, vocês têm ideia de quanto ele arrecadou? É bom que vocês estão sentados. 250 milhões de dólares. Gabi, em 60 dias. 250 milhões de dólares. É uma máquina de monetização. Comparando-se ao exemplo nacional, que arrecadou 17 milhões, o Bolsonaro, na mesma circunstância... Isso, exatamente. Eles aproveitam até o momento, eles fazem muito um processo de vitimização, exatamente, o coitadinho, e passa o chapéu. Por exemplo, o Nicolas Ferreira ele fez algo que o Ministério Público precisa investigar. Vocês sabem que eu acompanho todos eles, faz parte do meu... Não, o senhor estuda para valer. Tudo mesmo, leva a sério. Então o Nicolas Ferreira fez uma live, a caixa preta da política, para vender um curso cuja finalidade era ensinar você a tornar-se deputado através das redes sociais. Eu assisti a live inteira, Gabi, inteira, 1h30, sofrendo, tomando um vinho para me consolar. No final da live, ele ofereceu o curso, X reais. Se você, ao comprar o curso, adquirisse, se tornasse um membro VIP, Gold, Diamond, o que seja, do curso, ele dizia assim: acesso exclusivo aos bastidores do meu mandato legislativo.
Gabi, ele monetizou o mandato. Não, isso é um... Motivo de cassação, né? É motivo de cassação. Se tivéssemos um motivo presidente de da cassação. Câmara forte. É que nós não temos... Mas eu acho que também, Chico, o que acontece é que é muito novo. Eu só me dei conta de que a monetização era o sal da terra da extrema-direita tem uns 2 anos. Foi nesse momento. Foi nesse momento. Eu disse, não, mas é isso que está acontecendo. Na verdade, eles fazem tudo isso como uma máquina de monetização. Isso revela algo muito importante. Uma analogia profunda que não é deliberada, mas por isso mesmo é mais forte entre as Big Techs, cuja regulação existente favorece a monetização através do ódio e da violência, e a política da extrema-direita, que monetiza precisamente o ódio e a violência. São gêmeos. Professor, que excelente essa Muito bom. avaliação e deixa a gente indignado, claro, né? Do ponto de vista do Conselho de Ética, a gente não precisa nem discutir essa questão do Nicolas. Agora, a gente vai falar do Alexandre de Moraes. Eu queria propor aqui também, para quem está nos assistindo, a gente dar uma olhada no que o responsável pela campanha global da Lei Magnitsky, pela aprovação da lei, postou hoje nas redes sociais. Eu acho que vale muito a pena, a nossa equipe vai separar aqui o que diz o William Browder, que é um investidor britânico criticando a aplicação contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, você está vendo aí na sua tela, ele diz, passei anos lutando pela aprovação da lei para acabar com a impunidade contra violadores graves dos direitos humanos e cleptocratas. Pelo que sei, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Isso ele escreveu nas redes sociais. E também, professor, o senhor acompanha muito de perto como é que tem se comportado esses países, né, que tem, enfim, como tem o Donald Trump, políticos e autoridades ligadas à extrema-direita e como elas estão tentando ali se apropriar ou usar, né, para seu próprio poder, o judiciário. Isso. A gente vê o Trump fazendo isso, o Brasil, por outro lado, se levanta contra isso, né, na figura do Alexandre de Moraes e do próprio STF. Então, queria te ouvir sobre isso. Que bom, isso é tão importante, Gabi. O STF brasileiro e o TSE, porque, por exemplo, nos Estados Unidos não existe um Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, federal, só há estaduais. O TSE e o STF estão criando uma jurisprudência mundial, graças ao entendimento refinado que o ministro Alexandre de Moraes tem da dinâmica da extrema-direita. Como funciona a extrema-direita? Vamos ver um caso brasileiro concreto para a nossa audiência? Vocês se recordam que, faltando uma semana para o segundo turno, o ministro das Comunicações, Fábio Farias, e o ex-secretário Fábio Van Garten reuniram jornalistas e apresentaram um escândalo, que eles chamaram de radiolão. Você lembra disso? Ah, muito, lembro muito. Eles queriam que o TSE acolhesse a denúncia e postergasse a eleição em uma semana. O que fez o ministro... Agora, qual era o objetivo? Porque foi assim feito. Isso é uma técnica criada pelo Steve Bannon. Foi assim que o Trump venceu em 2016, assim que o Brexit venceu na Inglaterra em 2016. Como é que funciona? Veja, uma fake news desta pretende convencer um eleitor do PT a votar no Bolsonaro? Não, é impossível. Uma fake news desta tem a finalidade de reiterar o voto do bolsonarista? Não é necessário. Qual é o objetivo da fake news, da extrema-direita? Nessas eleições acirradas, em que há 48%, 47%, há um nicho de 2% a 3% de indecisos que são os responsáveis pela vitória ou derrota de um candidato. Qual é o objetivo da fake news? É o núcleo dos indecisos. Demorei a compreender isso também, Gabi. Como é que funciona? Veja, se o TSE tivesse ingenuamente acolhido a denúncia, faltando 7 dias para as eleições, onde tem fumaça, tem fogo. Se a TSE acolhe a denúncia para um mês depois revelá-la inepta, esse intervalo de 7 dias seria um tsunami. Seria o efeito bola de neve. Você ganha 4, 5 pontos entre os indecisos e adeus, né? Bastaria ganhar 1%. Bastaria ganhar 1%. O que fez o ministro Alexandre de Moraes, que cria jurisprudência mundial. Em ambas as ocasiões, posteriormente, quando o PL apresentou um questionamento das urnas no segundo turno, o ministro Alexandre de Moraes disse: se os senhores apresentam denúncia desta gravidade, é porque os senhores já possuem provas robustas, ou os senhores estão fazendo uma denunciação de má-fé, o que é crime gravíssimo. Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas e não acolheu a denúncia. Ao não acolher a denúncia e exigir provas, o efeito bola de neve se perdeu. Você já se perguntou, Gabi, por que o ministro Fábio Faria, que era tão eloquente, tão vocal, gostava tanto de estar presente, lembra do deslumbre dele com o Elon Musk na Amazônia? Por que ele sumiu?
Eu digo por que ele sumiu, porque ele está torcendo. Se ele assumir um low profile, se ele desaparecer do radar, talvez o ministro Alexandre de Moraes esqueça que ele cometeu um dos mais graves crimes da legislação eleitoral, denunciação de má-fé para alterar o resultado de eleição. Por isso eles não suportam Exatamente. o judiciário brasileiro. E eu lembro muito desse caso, professor, porque quando a imprensa correu atrás para saber, porque a denúncia deles era que várias emissoras no Brasil inteiro não tinham colocado as inserções correspondentes à propaganda eleitoral do Bolsonaro. E quando divulgaram as emissoras que não tinham, por uma razão ou outra, não tinham colocado as inserções, foram lá, estava a emissora do pai do Fábio Faria. Exatamente. Ou seja, mostrando que não tinha escândalo algum. Foi uma questão técnica lá, foi um erro das emissoras, inclusive a emissora do pai dele. Isso, exatamente. Lá no Rio Grande do Norte. Isso. Então essa é uma jurisprudência importante. Por isso eles estão atacando o ministro Alexandre de Moraes. É porque é o receio. Na verdade, os Bolsonaro, nessa história, são apenas um fantoche. Eles não são ninguém. Eles são um pretexto para o Donald Trump defender o interesse das Big Techs. Isso é o que está em jogo. Sim. Acredito, concordo 200%. E aí, agora eu vou ter que fazer uma pergunta aqui para você, Chico, para a nossa audiência. Vocês confiam no professor Castro Rocha? Porque eu confio tranquilamente. O professor que eu conheço há muito tempo já me deu de presente um prefácio a um dos meus livros. Então a gente confia. Assim, aprendo diariamente com ele. É o homem que ajuda a gente a decifrar coisas que a gente no dia a dia, na correria do noticiário, não dá conta, né, da extrema-direita. A extrema-direita lança uma isca aqui, outra acolá, e às vezes a gente não pega. Quem pega? Ele. Professor. Exato. Por isso que vou colocar nas mãos dele. Me falaram, olha, o professor vai fazer um paralelo do Donald Trump com Elvis Presley. Mas eu confio porque é o professor Castro Rocha, confio mais ainda porque a gente tem pouco tempo. Mas eu sei, professor, que... Vou sintetizar. Vou arriscar uma hipótese que me acompanha há anos. Eu finalmente consegui formular. Posso? Por favor. Por favor. A hora. Eu vou associar Felipe II da Espanha, Donald Trump e Elvis Presley em 5 minutos. Vai ficar claro. Vai ficar claro para todo mundo. Quando nós pensamos... Eu sou fã do Elvis Presley. Desculpe, mas eu devo confessar. Não, eu gosto muito. Quando surge o Elvis Presley, nos anos 50, como é que ele surge? Um jovem, rebelde, uma movimentação de quadris sensual que enlouquecia as pessoas. Era uma novidade. Era a própria imagem de uma cultura rebelde que surgia no cenário mundial como algo novo. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, aparecem como uma novidade contra uma Europa velha que havia produzido apenas morte com 2 guerras mundiais. Não é isso? É o Elvis Presley. Em breve, esse sonho americano de rebeldia, de algo novo, começa a se perder pela construção de um império militar bélico que mais produziu guerras na história da humanidade. O sonho começa a se romper com a Guerra da Coreia, de 50 a 53, mas é apenas um pequeno movimento. Em 1958, o que acontece com Elvis Presley? Aquele jeito rebelde, aquele corpo livre, torna-se disciplinado, o cabelo cortado, ele vai para o exército. E ele diz uma famosa frase, ele tira uma foto e ele fala assim, o exército pode fazer comigo o que o exército desejar, sou um fiel soldado. Ele fica na Alemanha, como soldado, volta. Quando ele volta, o que acontece com ele? O que faz Hollywood com ele? O que pior podia haver? É o Elvis Presley do Love Me Tender, Love Me True. São os filmes do Havaí, aquelas coisas insuportáveis. A Gabi é muito jovem, Chico, da nossa sessão da tarde. É a fase mexicana, a fase havaiana dele, né? Exatamente, Ele arrisca uma volta em 1969, a famosa Comeback Tour, quando ele tenta voltar ao que ele era nos anos 50, mas já não é mais. Muito em breve ele se entrega. A Comeback Tour de 69. Mas essa vibe não continua, ele se entrega rapidamente e ele se torna o Elvis Presley dos anos 70. Nos anos 70, os anos definitivos do rompimento completo do sonho americano. A guerra do Vietnã, o império se inchando, sendo incapaz de controlar o mundo. E o Elvis Presley, o corpo do Elvis Presley, somatiza, é um corpo sintoma da decadência do Império Americano, desse inchaço, dessa perda completa da vitalidade. Em lugar da dança sensual, ele faz mímica de golpes de karatê. É uma outra coisa totalmente diferente, é um outro homem. Em breve, em 77, falece jovem, profundamente envelhecido. Felipe II da Espanha, o maior rei que a Espanha teve, filho de Carlos V,
O Filipe II construiu o Império Espanhol no famoso Siglo de Ouro. Quando ele era rei, quando ele era imperador, o sol não se punha nas terras do Império Espanhol. E isso só voltou a acontecer no século XIX com a Rainha Vitória. O sol também não se punha no Império Vitoriano. No último ano de vida, 1598, uma surpresa. Ele passa quase o ano inteiro na cama. Ele tem câncer, gota, tem uma insuficiência venosa. E pouco a pouco o corpo do Filipe II, o homem mais poderoso da Terra, comparável a Alexandre o Grande, o corpo dele começa a ser devorado por insetos, vivo. E a multidão de servos e de funcionários não tem como ajudá-lo. E ele diz, pateticamente, dono do mundo, não, o meu corpo não mais me pertence. E morre em situação terrível. Depois da morte do Filipe II, o império, que era o grande império, já mostrava sinais de decadência. Mas com a morte dele, o filho dele, Filipe III, de lá para pior. Até que em 1898, a Espanha perde as últimas colônias que tinha no mundo. Filipinas, Porto Rico e Cuba. Para quem? Para os Estados Unidos, que agora sim começa a ser um grande império. Donald Trump, 5 minutos. Donald Trump está com uma doença grave. Está com insuficiência venosa crônica. Filipe II teve a mesma doença. Dizem, e por que o Filipe II tornou-se no final da vida uma figura que as pessoas não queriam se aproximar? Porque o corpo exalava um odor de putrefação. E agora o que as pessoas dizem cada vez mais de Donald Trump? Porque com a dificuldade da circulação do sangue, e infelizmente, lamento por ele, as mãos incham, os pés incham, ele perdeu o controle das funções intestinais, o que provoca certa incontinência não muito agradável. Dizem que, nós já vimos várias cenas, as pessoas próximas a Donald Trump, já reparou que as pessoas retiram o rosto, o Donald Trump fala, se afastam, evitam uma proximidade maior com o Donald Trump. Parece que o corpo dele está em putrefação. O Império Americano está em decadência final, definitiva. Depois de Donald Trump, como disse o Luís XV, après moi le déluge, depois de 1000 dilúvio, depois de Trump, a decadência final. Mas eu digo mais, para terminar, com chave de ouro, Gabi, Donald Trump não termina o mandato. Uau. Se ele não mudar a sua política em 180 graus, Donald Trump não termina o mandato. Ele deverá perder de maneira fragorosa os chamados midterm elections, são as eleições do meio do mandato. Sim. No Brasil também há. 2024, 2022 voltamos para presidente, 2024 para prefeito. Mas nos Estados Unidos, no meio do mandato, você renova a Câmara e o Senado. Se ele perder o poder para os democratas, ele pode ser impeached. E a economia americana vai entrar em frangalhos com essa louca administração que ele tem feito das tarifas, que não faz o menor sentido. A politização da lei Magnitsky tende a torná-la cada vez mais ineficaz. O Donald Trump, se não mudar em 180 graus a sua política, não termina o mandato. E o corpo do Donald Trump é o sintoma da decadência final do Império Americano, como Elvis Presley, como Filipe II. Professor, quero crer inteiramente nisso. Tem muita gente aqui dizendo o mesmo, viu, Chico Sá? Faz sentido para vocês? Total. Vou escrever sobre isso. Total chocada, sentido. Na verdade, digerindo ainda. Não esperava que a gente fosse chegar aí. Não, o corpo como metáfora, a doença como metáfora. O corpo somatiza. Por isso que eu disse, confiamos no professor Castro Rocha inteiramente. Pô, a gente abre o microfone com prazer. Olha que privilégio, né? Muito ter essa bom. aula ao Privilégio vivo meu. aqui com o professor Castro Rocha. E tem mais hoje ainda, né? Teremos agora, 8 horas da noite. Hoje é sério. Aqui ele está só treinando, aquecendo. Aquecendo. Daqui a pouquinho o professor Castro Rocha, Gessé também, vem para essa aula com o Eduardo Moreira, que vai conversar. Imagina, essas três cabeças pensantes aqui. Eu estou ansiosa já para essa aula. A gente vai ter daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Então, para você que está nos acompanhando, pode ir em sl.com.br/aula ou então também continua aqui no link. Esse link vai continuar transmitindo a aula? Cadê a voz na consciência, Ricardo Gouveia, para me dizer que sim? A voz do Império. Sim. Então vamos nessa. Coisa boa. Vamos nessa. A gente vai ter aqui a contagem regressiva, 1 horinha aí para você dar uma respirada. Quem são os inimigos do povo? Vamos acompanhar, Chico. Também quero descobrir. Professor, boa aula. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Uma que prazer, que estar privilégio. Chico Sá, como sempre. Obrigado, prazer, querida. Boa noite. Boa noite para todos que nos acompanham. Até amanhã.
O encontro que vocês sempre esperaram. João César Castro Rocha e Gessé Souza, no dia 31 de julho às 8 horas da noite. O tema desse encontro: quem são os verdadeiros inimigos do Brasil? Um encontro inédito que há muito tempo as pessoas pedem e que o ICL conseguiu organizar para vocês. Vambora que esse eu quero assistir também. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.